E aí, meus amigos, o que vocês acharam desse grande episódio que foi mostrado uma amizade sincera entre Itadori e Todou? Cara, que amizade da hora. Uma amizade sem precedentes, cara. Foi muito da hora. Assim, foi de vista, foi de, né? De coração, foi de tudo. Então, se você quer saber qual foram os nossos comentários e as nossas teorias dos episódios seguintes, um pouco de teoria, porque eu acabei lendo o mangá porque, rapaz, não quis esperar, porque esse anime me deixou muito ansioso. Agora eu tenho dois parceiros que lê mangá, que gostam de soltar spoiler, não tô nem aí. Se ligue, viu? Então, se você quer saber toda essa resenha, já sabe, né? Vem com nós. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Ed. E bem-vindo ao EtipoCast, o canal que fala sobre animes, séries e filmes. No momento estamos um pouco mais focados em animes, mas no futuro vamos trazer um pouquinho de série, de filme. O que você pedir nesse comentário a gente vai trazer. Porque você sabe, né? A gente está tentando se organizar para trazer tudo o que você pedir. Então, já sabe, vai logo deixando o like para espalhar esse vídeo para todo mundo. Porque esse menino aqui gosta muito. Muito. Mas ele gosta mais. Rapaz, esse episódio só foi para mostrar a grande amizade entre Itadori e Todou. Best friends. Melhores amigos, hein? Ó. O cara mal conheceu ele e já disse assim, rapaz, você é o meu melhor amigo. O cara é muito sem noção, mano. Sério. O cara é muito sem noção. Como é que a pessoa olha assim, dá pancada, né? Primeiro começa, né? Como sempre, né? Todou ele é ignorante, bem bruto, nas pancadas mesmo. Não quer saber de nada. Parte logo pra cima, né? Do Itadori. Quer dizer, parte logo pra cima de todos ali, né? Mas só que o foco é Itadori. O Itadori ficou pra trás, o outro, ó, picou a mula dali, quem vai ficar é outro. Vamos. O Itadori ficou sozinho com ele. Mas, cara, ele acertou um golpe até que até o Todou olhou assim, ó. Golpe certeiro, hein? Bonito. E você vê logo assim, eu quero saber de você. Qual é o seu tipo de mulher? Ah, o Itadori, oxi, como é essa história aí? Mas foi depois da pancada que ele levou, né? Ele levou uma pancada, bateu na árvore, e quando ele caiu, ele todo... Cara, que pancada o Todou deu mesmo no Itadori. Tome cacete. Foi a pancada. Quando ele caiu lá, ainda se levantou um pouco tonto e foi assim, meus braços estão aqui ainda. Estão aqui. Rapaz, depois Tami, só pisando na cabeça do garotão. Tami pisado. Ô, bichinho, vou fazer tua cabeça de futebol agora. É bola. Tami, é gol. Poxa, que é isso, velho? Nessa cena, quando ele dá esse golpe, que ele vai logo para a árvore, é certo que aí também aparece uma maldição na frente e atravessa e diminui um pouco do impacto. Isso. Que força surpreendente, bruta o Todou tem. Cara... E tem uma coisa bem interessante. Ele é um cara bastante inteligente. Mesmo ele agindo desse jeito... Com essa força bruta. E agindo porque muitos pensam o quê? Que ele é bruto por quê? Porque ele age muito no impulso ali, ó. Vamos pancada. Mas na verdade não é. Vocês vão saber depois. Olha. Só um pouquinho de spoiler, não é spoiler não, rapaz, que o nosso amigo já tinha falado isso já. Eu achei invocado quando o Itadori... Eu achei muito engraçado quando o Itadori se levanta com a cabeça toda ensanguentada, de tanto o cara levar chute. Isso aí foi feito de futebol, né? A cabeça dele foi feito de bola, pra falar a verdade, né? Se levanta e diz... Você é louco chutar desse jeito a cabeça de outra pessoa? Você quer me deixar mais burro? Eu não me aguentei. Eu fiquei de rio. Cara, que é isso, velho? Não, foi hilário demais. É como você já falou aqui, a comédia dele é no tempo certo. A comédia é assim, casa certinho. É um casal perfeito ali. É um casal perfeito, aquela amizade bem sincera mesmo. E principalmente quando ele fala... Qual é o seu tipo de mulher? Aí disse, não, eu gosto de mulheres altas e com a bundona. Eita, menina! Olha, que o cara suspirou e viajou na maionese. Viajou e bonito. Cara, como é que o cara pensa? Na escola, os dois lanchando, os dois, um dizendo que vai se declarar para outra pessoa. Cara... Aquilo você viu, um lapso na memória dele como uma amizade profunda mesmo com o Itadori ali. E eu acredito, por ele pensar em uma coisa que não aconteceu, mas ele ter esse grande laço, é porque ele é uma pessoa sozinho. Ele não tem grandes amigos.
Então, para ele encontrar uma pessoa que bate com ele e tem essa grande conexão, esse rapaz, realmente esse é o meu melhor amigo. Já imaginou todos os tempos que eu tive na minha vida junto com ele, como seria? E ao mesmo tempo que ele está lá lutando com o Itadori, ele, ao mesmo tempo ele está ensinando. Deu pra perceber. Não, e outra, quando os outros chegam lá também pra, né, praticamente, vamos supondo, atrapalhar a luta dele. Ele diz logo, ele é meu, tá entendendo? Não deixa ninguém mais encostar ali. Mas também eu percebi uma coisa, o cara se desviou bem fácil do golpe dele, hein? Aquele do olho fechado lá. Ele é forte, porque o Todou deu um golpe no chão, se desviou ali e ficou meio... como é que se fala? Meio acuado lá, mas se desviou. Então, pela velocidade, pela agilidade, eu creio que ele seja bem forte mesmo. E é bem forte. Tá bom. É lógico que, né, são do terceiro ano lá, são fortes, né? Ele tem uma técnica muito especial, viu? Que se você ver, você vai gostar muito. Eu não vou dizer o que é, mas você vai se surpreender nos próximos episódios. E também nesse episódio vimos até uma das técnicas do Todou, que é batidinha de palmas. Vamos trocar de quê? De lugar, vamos. Vamos se teletransportar um lugar do outro, vamos? Cara, é uma técnica interessante essa, e bem apelona, se for analisar. Muito apelona, pra falar a verdade. Trocar de lugar com outra pessoa, agora depende de como é manejada essa técnica. Se ele transfere um pouco de energia espiritual amaldiçoada dele pro recipiente, ao tocar, ou dar pancada, alguma coisa, e dá pra fazer essa troca. Algum truque tem aí. Eu ainda não descobri, também eles não falaram ainda. Mas é quase isso. Eu não vou falar nada não, eu já... Tô igual o meu amigo Everton, eu já li algumas partes do mangá, mas não vou falar nada não. É quase isso. É quase isso mesmo. Apelão ele não é, mas é um cabo bem forte, né? Não, mas por essa técnica ser assim, porque, tipo, como eu já tinha até comentado com você, o cara tá lá de boa, beleza, tá lá a maldição e papapá, tem uma armadilha ali, eu vou pular. Aí o cara, vou pular, e dá a armadilha, troca com a maldição. A maldição se lasca ali. Por isso que eu disse, esse negócio é até que apelão, né? É bastante apelão. Eu gostei bastante da animação. Por fato dele não ter aqueles grandes movimentos, aqueles grandes ângulos que a gente vê nos outros episódios quando tem a luta. Até que tem algumas questões até que eles estão um pouco até travados. Mas por fato dele ser de dia e ele estar numa floresta, eu achei bem bonito. Negócio bem colorido, negócio realmente chamativo. Eu gostei bastante por causa disso, o episódio em si. Como o Todou falou mesmo, que o Itadori tá usando bem o lugar, tá explorando bem aquela localidade. Mesmo sendo em um ambiente diferente. Ele tá sabendo se localizar bem. Cara, eu vi o Todou mano a mano com o Itadori ali. Mano a mano. O Itadori é um personagem muito forte e é um cara que aprende muito rápido as técnicas que... O cara é um gênio. Que ensinam a ele. O cara é um gênio. Porque nos próximos episódios, o Todou vai ensinar ele algumas coisas e ele pega muito rápido. Por mais que ele tenha o Sukuna dentro dele, ele é um cara prodígio. Ele sabe bem fazer as coisas que ensinam a ele. É um cara que não quer mais perder, porque você vê que ele não quer ser um fracote por causa dos acontecimentos com o Mahito. E nesse arco, você vai ver o grande potencial dele. Como o Todou falou também, né? Quando tava lutando com ele, que... Cara, eu pensava até que o Todou ia elogiar. Não, sério, do jeito que ele tava enfatizando, falando, nossa, os golpes dele são fortes, ele é uma pessoa que usa energia amaldiçoada de um jeito assim, diferente, e que não sei o que, quando chega, pensando que ele dizer, poxa, vai dizer, esse é o cara, vai dizer, poxa, você tá me dando uma satisfação, mas não, errado, já contradiz tudo, cara, do que ele tava falando, já contradiz aí pronto, aí diz, você tá fazendo tudo errado, aí ele, ou seja, começou já aquela incentivando, você não tem condições da gente ser melhores amigos desse jeito, não sei o que, e o Itadori, como? Acho que você me conheceu agora? Não me importo com isso. Então você não se importa de ser fraco. Bem assim, ele, já bota energia amaldiçoada na mão dele. Não vou ser fraco, vou ser forte. Tá entendendo? E nesse episódio vem um questionamento bem assim: por que esse grupo do Kyoto está indo contra
o nosso amigo Itadori, porque eles têm a mesma mentalidade do que o velho. Ele não vê o Itadori como uma pessoa. Mas não é todos, né? Não é todos. Tem a garotinha lá do cabelinho azul, que ela gosta do Gonjo, que ela não pensa desse jeito. É a Bulma do futuro aí. Não, ele não pensa como uma pessoa, ele pensa como uma maldição. Porque até o Panda fala, a gente que conhece ele, a gente vê o outro lado do Itadori, a gente vê que ele é um cara brincalhão, está aqui para nos ajudar, não para destruir o mundo. Mas as pessoas que não conhecem ele só vai ver o demônio dentro dele. Isso mesmo. Que está prestes a, vamos dizer assim, vamos pensar que está prestes a explodir, né? Como você falou, é uma bomba relógio. Quando soltar, pronto, lascou. Aí por isso que eles sim simpatizam tanto com os objetivos do velho. E quero falar também da trilha sonora desse episódio. Toda vez que aparece o Todô... não é isso? E na trilha sonora do Todô é massa demais quando ele aparece, velho. Chega a dar aquela animação, velho. Só o Todô vai aparecer. Ele gostou, eu nem prestei atenção nisso. E o que você acha que vai acontecer nesses próximos episódios? Bom, vai ser muita ação, com certeza. Todô, com certeza, ensinando o Itadori a utilizar aquele punho divergente dele, né? No caso, que já começou, né? Já começou um pouco ali. A fazer com que o Itadori perceba suas habilidades, né? Analise mais direitinho para focar mais no seu poder. Foi o que eu dei para entender, né? Focar mais no seu poder, para aprimorar mais. Então, com certeza vai ter muita novidade por aí. Com certeza. E não deixando passar as outras lutas também dos outros companheiros. A gente quer saber as habilidades dos outros, gente, também. De cada um. E quem viu lá o preview, no final do episódio, você vê que no próximo episódio vai ter a luta do Panda. Cara. O Panda vai se sobressair. E vocês vão gostar muito. Vai se sobressair, já tá dizendo, né? As coisas. Não vou falar nada. Já tô caladinho. E com isso, gente, mais um episódio de Jujutsu Kaisen. Então. Já vai o quê? Deixando o like, compartilhando, ativando o sininho, gente. Se inscrevendo no canal. E nos sigam aqui, ó, no Instagram. Pra ver conteúdos novos, né? Conteúdos bons, conteúdos novos, e pra ver também nossos bastidores. Isso mesmo, pra ver esse menino aqui se sobressaindo nos episódios. Porque você sabe, né, que o Gonjo, quando chega e bota aquele olhar maroto, todo mundo cai no olhar. É o Gonjo, não é você não. Meu Deus! Com essa gente, pelo amor de Deus. E desse jeito, nós terminamos com o quê? Do nosso jeitinho irreverente de ser, como sempre, né? Eu não canso de falar isso, gente. E foque do Todô. Quer ser macho um bicho desse, sabe?